Olá criativos, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje venho-vos mostrar por dentro a calculadora de lucro tanto de produtos físicos como de produtos digitais. Houve ainda mais atualizações aqui na calculadora e, portanto, achei essencial trazer-vos um vídeo atualizado para que possam também fazer este passo a passo de uma forma mais tranquila e sem verem ali coisas muito discrepantes, porque efetivamente foram adicionados elementos novos. E basicamente em que é que esses elementos são diferentes do que havia antes? Em primeiro lugar, eu agora também tenho aqui a opção de selecionar se determinada venda é proveniente ou não do programa Partilhe e Poupe e então a calculadora consegue atualizar logo as comissões e conseguires ver quais são as comissões reais se for feita essa venda então através deste programa. A outra atualização tem a ver especificamente com os envios. Uma das calculadoras de produtos físicos vai ser para envios pela transportadora, que é idêntico àquela que estava aqui antes, mas também vai haver uma calculadora específica para envios pelo CTT, que há uma diferença entre uma e outra. Isto porquê? Porque no caso das transportadoras, quando nós pagamos os portos à transportadora, nós já pagamos os portos com IVA, porque a partir dessa empresa já está enquadrada no regime de IVA, logo vai-nos cobrar o IVA tal como nós também temos de cobrar ao cliente. E, portanto, acaba por ser uma coisa mais simples que não nos vai exigir colocar IVA extra. Contudo, no caso dos portos pelo CTT, quando nós pagamos os portos ao CTT, os CTT são isentos. Então, os portos vêm isentos de IVA, ou seja, o IVA vem a 0%. E no caso de tu estares em regime de IVA, isso vai fazer com que tu tenhas de adicionar 23% quando vais cobrar estes portos aos clientes. Então, por exemplo, se no CTT o valor que tu pagaste foi 10 euros, quando vais cobrar ao cliente já vais ter de cobrar esse valor adicionando o IVA. Então vai ser 12,30, portanto 12 euros e 30 cêntimos. E aí já vai fazer uma diferença substancial, porque podem ser ali 2,30 euros que tu não estavas a ter em consideração, porque não percebeste que estavas a pagar realmente algo que não tinha IVA e agora quando estás a vender tens de cobrar com IVA. Então são estas pequenas nuances que vais ver aqui também nesta calculadora e claro, vais conhecer todo o passo a passo, portanto se estás a ver pela primeira vez esta calculadora vais perceber todo o funcionamento dela do início até teres o preço definido. E portanto estamos aqui dentro da calculadora, vamos começar pela calculadora de lucro para produtos físicos, especificamente para transportadoras e no final eu vou mostrar qual é que é a alteração dos envios por transportadoras para os envios pelo CTT. É ali em dois elementozinhos que depois tu vais verificar. Então aqui tens a introdução, eu aconselho-te aqui a leitura do que está aqui escrito, podes assistir então a este vídeo aqui e tem então uma série de avisos que eu te aconselho a ler antes de iniciares a utilização desta calculadora de lucro. Então estamos aqui dentro de um dos produtos, mas como tu podes ver tem aqui produto A, B, C, D e E. Mas tu não precisas utilizar esta calculadora apenas para 5 produtos, podes utilizá-la quantas vezes quiseres para quantos produtos desejares. E para isso podes adicionar aqui novas abas, então aqui clicas em produto E e fazes uma cópia, então mover ou copiar. Selecionas então onde é que desejas que fique, por exemplo, mover para o final e crias uma cópia. Clicas em OK e ele cria-te aqui uma página exatamente igual ao produto aqui criada do zero, portanto está aqui prontinha para tu utilizares. Okay? Portanto podes fazer isto quantas vezes desejares, portanto podes ter um número infinito de páginas. Agora aqui entramos no nome do produto, então tu podes colocar aqui qual é que é o nome do teu produto. Neste caso vamos aqui simular que é uma caneca com luva. Portanto, vamos então verificar aqui no passo 1 o custo do produto. Então nós temos aqui já uma série de células que vão gerar depois os totais, te vão ajudar a perceber qual é que é o custo do produto neste passo inicial. Então vamos começar por preencher apenas as células em branco. As células coloridas vão gerar automaticamente os resultados e por isso não precisas te preocupar com elas. Então vamos aqui, no caso do nosso produto, nós temos então uma caneca com luva, sendo que a caneca não é feita por nós, portanto nós compramos a um fornecedor e depois fazemos a luva e aí sim
o custo de mão de obra vai estar associado à fabricação da luva. Então a quantidade de horas que nós gastamos, por exemplo, para fazer esta luva, por exemplo, de 1 hora, queremos ganhar à hora 10 euros e, portanto, ele simula logo 1 vezes 10, qual é que é o total. Se tu quiseres colocar, por exemplo, meia hora, é 0,5 e, portanto, se o valor fosse o mesmo, já daria 5 euros. Ok? Isto só para tu perceberes o funcionamento. Portanto, todo o tempo que demora a produzir, deves considerar aqui. Depois vamos ao custo das matérias-primas. Então, vamos começar pela caneca. Então, temos como custo a caneca. Vamos precisar apenas de uma caneca. O preço do material é de 3 euros, portanto, pagamos 3 euros pela caneca. Depois ainda temos tecido. O tecido, a quantidade que nós gastamos é, por exemplo, 20 centímetros. Então, em vez de 1 metro, vamos pôr aqui 20, 0,2. E aqui no preço do material, o preço ao metro do tecido é de 5 euros. Depois temos ainda aqui a linha, então imaginemos que gastamos meia bobine para fazer, então 0,5 ou até menos, não é? Por exemplo, 1/5 de bobine, 0,2, 20%, e essa bobine custa 1,20 €. E, portanto, já temos aqui os custos das matérias-primas. Claro que se houver mais alguma podemos ir adicionando. E aqui o total dá 4,24 €. O custo do embalamento, neste caso, não nos podemos esquecer que quando nós enviamos um produto, nós também temos estes custos, não é? De deixar o produto pronto a enviar. Então, neste caso, vamos colocar então caixa de papelão e aqui papel de bolha, aquelas bolhinhas. E no caso da caixa de papelão é apenas uma caixa, o preço do material é de 90 cêntimos, o papel de bolha, por exemplo, nós compramos, por exemplo, ao metro e, por exemplo, gastamos cerca de 10 centímetros, portanto, do metro, e o preço do material, por exemplo, é 2,5 €. Ok? E se tivermos outros custos unitários, é aqui que os devemos inserir. E como podem ver, ele já assumiu aqui que 10 euros mais 4,24 mais 1,15 vai nos dar o total de 15,39. Então este é o custo por unidade. Mas este não é apenas o custo do produto, vamos ter mais custos. Portanto, vamos avançar para verificar aqui outros pormenores importantes. Aqui no passo 2, tu tens como perceber logo quais é que são as comissões especificamente para vendedores de Portugal. Então, se tu estás a vender a partir de Portugal, estas são as taxas atualizadas que neste momento a plataforma te cobra, ok? Quando fazes uma venda. Para além disso, tu deves também adicionar aqui a taxa de imposto aplicável. Então, se és isento de IVA, podes manter os 0%, mas se estás no regime de IVA, podes colocar, se for o caso dos 23%, os 23%. Se não sabes ainda muito bem se estás ou não aqui nos 23%, o que é que deves colocar mediante o destino, então aconselho-te a leitura aqui do como preencher a célula H19, taxa de imposto aplicável, que vai-te explicar precisamente como é que deves fazer, no caso, por exemplo, de estás ou não inscrito no balcão único, no caso de teres ou não documento que comprova a exportação, e aí, mediante isso, podes selecionar qual a taxa de imposto aplicável que faz mais sentido para o teu caso. Aqui em baixo também te aconselho aqui esta leitura para tu conseguires fazer simulações para diferentes destinos. Vamos aqui ao terceiro passo, que é a simulação do preço de venda. Mas antes aqui de avançarmos, eu quero-te aqui especificar relativamente às comissões. Estão neste momento as de Portugal, mas se tu não estiveres a vender a partir de Portugal, elas não estão possíveis de alterar. Portanto, neste momento elas estão aqui fixas, mas se tu quiseres fazer a alteração, consegues. Basta clicar aqui em rever, desproteger folha e agora já podes alterar se assim quiseres. Ok? Então dá para fazer as alterações que for necessário. A teres de fazer alguma alteração, a alteração que terás de fazer é aqui na taxa de processamento de pagamento, porque essa então varia dependendo do país, as outras são fixas, portanto não terás de fazer estas alterações. E para fixar novamente as células, para proteger, é só aqui no OK e já está. Portanto, voltaram a ficar aqui protegidas.
E agora sim vamos passar ao passo 3, simulação do preço de venda. E podemos começar por preencher aqui o preço mínimo e máximo praticado pela concorrência. Eu não sou fã de basearmos os nossos preços somente na concorrência porque nós não sabemos quais é que são os custos deles que podem ser diferentes dos nossos. Portanto, não é uma boa política estipular os preços somente com base nisso. Por isso é que estamos aqui nesta calculadora de lucro, precisamente para conhecer os nossos custos e garantir que não estamos a trabalhar no prejuízo, mas sim para lucrar. Portanto, aqui no preço mínimo praticado pela concorrência, tu deverás verificar junto de concorrentes de peso, ou seja, concorrentes que já tenham venda desse artigo em específico, e considerando que é um artigo idêntico ao teu, ok? Por exemplo, se vendemos a caneca com a luva, temos de comparar com artigos que vendam também a caneca com a luva. Não podemos nos comparar só com canecas isoladas ou com a luva isoladamente. Quanto muito, podemos somar os dois para ter uma noção de quanto é que poderia ser a pessoa comprar os dois separadamente, caso não haja outra forma de analisar. Então, aqui colocamos os preços mínimos e máximos praticados pela concorrência. Vou então aqui dizer que será entre os 20 e os 45, por exemplo, aqui numa margem relativamente grande, e aqui eu posso simular vários preços de venda. Então, posso aqui, por exemplo, colocar nos 20, posso colocar aqui 30 e posso colocar 40. Vocês, claro, simulam os preços que vos fizerem mais sentido. Depois aqui, portes cobrados ao cliente. Então, estes são os portes que nós, enquanto vendedores, estamos a cobrar ao cliente lá na Etsy. Então, imaginemos que vamos cobrar 5 euros de portes. Por outro lado, nós temos os custos dos portes para o vendedor. Isto significa o quê? Significa que são os portes que nós pagamos lá nos correios. Então, imaginemos que pagamos 5,50 € lá, neste caso, na transportadora, e, portanto, fica 5,50 € de custos para nós. Mas nós às vezes podemos não querer cobrar ao cliente exatamente o mesmo. Se quisermos cobrar exatamente o mesmo, é simples, é só pôr também 5,5, então o valor que nós pagamos à transportadora é exatamente o valor que nós estamos a cobrar ao nosso cliente. Por outro lado, nós podemos querer ser competitivos e, portanto, cobrar ao cliente um valor inferior. Podemos querer cobrar 5, 4, 3 ou até oferecer os portes. Então, se nós quisermos oferecer os portes, basta colocarmos 0, ok? De qualquer forma, é essencial que este valor esteja aqui, porque este é um custo que, se o cliente não vai pagar, vais ser tu a pagar. Neste caso, vais ter em consideração aqui na tua estrutura de custos. Então é essencial que tu coloques aqui quanto é que foste cobrado de portes pela transportadora, para que isso entre como um custo e tu tenhas em consideração quando estás a precificar. Ok? Que assim, dessa forma, consegues fazer um preço que esteja ajustado e que tenha isso em consideração. Senão, estarás ali a tirar os 5 euros da tua carteira sem sequer te aperceberes. Ok? Neste caso, 5,50 €. Então, estarem aqui é essencial e, como tu podes ver, ele já vai buscar uma série de números e estes 15,39 vão lá do passo 1, vêm lá do passo 1, portanto, que são referentes aos custos do produto. Depois, aqui, as comissões todas são com base aqui no preço de venda e nas comissões, ok? Portanto, a comissão de processamento de pagamento, comissão de transação, comissão de anúncio, também a comissão de processamento de portes. Neste caso está zerada porque ela é só é cobrada quando há portes a cobrar ao cliente. Então, quando não há, também não há uma comissão de processamento de portes. Por exemplo, neste exemplo ao lado, já dá para verificar que já tem um valor positivo e aqui também, porque aqui também tem portes, portanto, 5 euros vezes 5% dá-nos aqui os 25 cêntimos. E temos ainda os impostos aplicáveis às comissões. É verdade, mesmo que nós sejamos isentos de IVA, vai-nos ser cobrado a nós impostos, portanto, como sendo uma prestação de serviço que nos foi feita pela Etsy. Portanto, basicamente, temos assim imposto aqui aplicável às comissões. E depois temos ainda aqui o imposto aplicável, neste caso 3,47, 5,61 e 7,48, e este tem a ver então com o IVA que é aplicado aos anúncios. Portanto, neste caso, aqui isto já será 1,23, portanto o preço com IVA, e o IVA que está aplicado é este aqui que vocês veem, ok? Portanto, é para terem uma noção de que estes valores aqui
são efetivamente de imposto e que se vocês tiverem aqui a taxa de imposto a 0, então ele também não aparece ali. Depois, se vocês tiverem as publicidades ativas, têm aqui também as comissões e também aqui o valor recuperado pelo programa Partilhe e Poupe. Portanto, se vocês colocarem aqui como sendo uma venda proveniente deste programa, vai imediatamente aqui colocar qual é que é o valor que foi recuperado aqui no programa. Se quiserem saber um pouco mais aqui sobre este passo 3, têm mais informações detalhadas aqui nestas colunas abaixo. Agora vamos passar ao passo 4, que é especificamente para custos com publicidade. Por exemplo, se olharmos aqui quando nós precificamos a 23 euros, acontece que o lucro é negativo, então, primeiro, este preço não poderia ser de todo viável. Por outro lado, quando temos aqui os 30, já temos aqui um lucro significativo e, portanto, já temos uma margem que podemos atribuir à publicidade se assim nos fizer sentido. No caso da publicidade off-site ads, ela é percentual, então é fácil de verificar quanto é que fica exatamente ali, quanto é que ele rouba, não é? Qual é a fatia que é roubada do preço de venda. Então basta clicar aqui no ON e ele apresenta-nos logo qual é que é o valor da publicidade ads e off-site ads. E é este mesmo, portanto não há aqui outra forma de ser, é mesmo um valor que já está pré-estipulado e isso torna tudo mais simples. O valor da publicidade off-site ads é de 15% se vocês estão numa fase inicial e ainda não alcançaram os 10 mil dólares de faturação anual. Caso já tenham ultrapassado este limite, então é de 12. Então, neste caso, colocam aqui 12 e ele corrige automaticamente. Portanto, vocês tanto têm a possibilidade de desativar o Ads e Off-Site Ads e há uma coisa que eu preciso de vos dizer é que isto aqui, mesmo que vocês tenham ativo, não quer dizer que todas as vendas sejam derivadas da publicidade Ads e Off-Site Ads e, portanto, não é em todas que vai ser cobrada esta comissão de publicidade, só naquelas que forem efetivamente provenientes deste tipo de publicidade. Então, é só para garantirem que vos faz sentido ter ali esta publicidade ativa ou não, ajudar-vos a tomar essa decisão. De qualquer forma, não vão ser todas que vão ser provenientes deste tipo de publicidade. E agora vamos falar sobre a publicidade Ads e Ads. Esta já não é tão fácil de calcular porque não é um percentual do valor da venda. Nós não temos uma garantia que se pusermos um valor X, ele nos vai retornar num valor Y. Então aqui nós vamos colocar um valor que estejamos disponíveis para imputar à venda, ok? Então, por exemplo, podemos estar disponíveis a gastar 2,5€ para fazer uma venda de um produto. Ou podemos estar disponíveis a gastar, por exemplo, 5€. E isto vai nos roubando, obviamente, ali da margem de lucro. Então temos de ver efetivamente até que ponto é que fará sentido utilizar ambas as publicidades, sendo que a Off-Site Ads, obviamente, é mais fácil de calcular. E passando aqui ao passo 5, eu sei que muitas das vezes acontece ali que vocês querem fazer promoções, querem dar cupons de desconto a clientes repetidores, a pessoas que têm ali o vosso artigo no carrinho, enfim, ou até que favoritaram a vossa loja. Então vocês têm de verificar se é viável antes de avançar com qualquer promoção. Então vocês, imaginemos que destes 3 preços já verificamos que o primeiro está fora de questão, então optaríamos ali pelos 30€. Então vamos simular aqui se o nosso produto estiver a 30€, como é que o preço vai aqui ser alterado. Ali na percentagem de desconto vamos simular que vamos fazer 20% de desconto. Então neste caso os 30 passam a 24€ e aqui depois temos o custo unitário do produto que se mantém, uma série de coisas que aqui são alteradas por causa as comissões, não é, variam mediante o preço, portanto, obviamente tem ali uma influência. O imposto aplicável também continua o mesmo e aqui não temos publicidade agora para efeito deste exemplo. Considerando aqui que os portos cobrados ao cliente vamos pôr igual ao que temos ali, portanto, os portos cobrados ao cliente seria 0 e os custos dos portos seria 5,5. Portanto, aliás, ali tem 5. Estava a ver no primeiro. Considerando aqui o de 30, ficaríamos então aqui
com um lucro já bem mais baixo. Antes o lucro era de 8,69 e agora está a 3,47, considerando que temos um desconto de 20%. Podemos também simular com outras percentagens, 10%, 30%, enfim, com a percentagem de desconto que vocês desejarem fazer. Ok? Então, ver se continua a ser viável. E ainda podem aqui escolher se, considerando que é e não é proveniente do programa Partilhe e Poupe. Ok? E, portanto, aqui a nível do passo 5 já concluímos. De seguida vamos ver quais é que são aqui as diferenças entre esta calculadora, que é específica para envios por transportadoras, e a calculadora que é específica para envios pelo CTT. Vamos a isso. E estamos aqui na calculadora de lucro especificamente agora para produtos enviados pelo CTT, enviados pelos correios, e as maiores diferenças são aqui a nível do passo 3 e do passo 5. No caso especificamente aqui do passo 3, se nós adicionarmos então como preço de venda 30 euros e aqui nos custos dos portos para o vendedor vamos colocar um número mais redondo para ficar mais fácil, se for de 10 euros, ou seja, nós vamos ao CTT e o CTT cobra-nos 10 euros. Se nós formos isentos de IVA, ou seja, se o nosso IVA aplicável for efetivamente de zero, então nós ao cliente não temos a obrigação de cobrar o IVA dos portos. Contudo, se nós estivermos no regime de IVA, ou seja, aqui se o nosso imposto aplicável for de 23%, então, nesse caso, nós já temos de cobrar ao cliente com o IVA, então é com os 12,30 cêntimos, ok? Portanto, nesse caso, se nós quisermos cobrar exatamente o valor que nos custa, devemos cobrar então a 12,30 €. Claro que, mais uma vez, volto a referir, nós podemos até oferecer os portos, mas temos de considerar o nosso custo, e o nosso custo é de 12,30 €. Então, nós podemos até considerar que é zero, ok? Mas vamos ter ali aquele custo. E aqui no passo 5 é exatamente a mesma coisa, ok? Só que aqui aplicado especificamente às promoções e aos cupons de desconto que tu queiras fazer. Agora já estás pronto para calcular o teu preço e garantir que tens uma margem de lucro quando precificas para vender na Etsy. Se ainda não tens a tua calculadora, podes baixar aqui em baixo, vou deixar o link para a calculadora na descrição e de seguida vamos passar à calculadora de lucro, especificamente para produtos digitais. E agora vamos ver a calculadora de lucro 3.0 específica para produtos digitais. Antes de mais, aconselho-te aqui a leitura destes avisos e vamos então passar aqui dentro de um destes produtos. Portanto, tu podes selecionar qualquer um destes para utilizar e podes utilizar infinitamente porque podes ir duplicando aqui estas páginas. Para duplicar estas páginas, clicas aqui em mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final, ok. Ele cria então uma nova página. E portanto vamos aqui iniciar. Primeiro vamos calcular o custo do produto e para isso vamos preencher apenas as células em branco porque as outras vão gerar as informações automaticamente. Vamos então pressupor que nós queremos vender, se vocês quiserem alterar a imagem, basta clicarem aqui alterar a imagem e introduzir, ok? Aqui vamos simular que vamos fazer então um produto digital, neste caso 30 templates para Instagram. Então vamos simular que nós gastamos 2 horas e queremos ser pagos a 10 euros a hora e portanto temos aqui um custo de mão de obra de 20 euros. Outros custos podem ser, por exemplo, a mensalidade do Canva e no caso especificamente aqui da mensalidade, vamos imaginar que é 18 euros, mas que vocês conseguiram criar este pack e mais outros 3 packs. Então vamos dividir por 3 nesse mês, não é? Durante esse mês. E portanto agora temos uns custos totais de 26 euros. E agora nós vamos pensar em quanto tempo é que queremos recuperar o investimento, em quanto tempo é que pretendemos alcançar o break-even point deste produto. Então vamos decidir aqui qual a data que nos faz mais sentido. Portanto podemos pôr, por exemplo, aqui 6 meses e escrever aqui qual é que é então o mês e o ano aqui respectivos, para considerando da data atual a 6 meses. E vamos então verificar, mediante aqui podemos
claro, olhar para a concorrência para ter uma noção ali minimamente dos preços, ok? E também aquilo que achamos que é justo sermos pagos. Então, a nível aqui, por exemplo, podemos colocar a nossa estimativa de preço mínimo. Então, no mínimo eu quero ser pago por 5 euros por este produto e vamos então inserir aqui o intervalo, sendo que em dúvida vamos pôr sempre o intervalo acima. Depois aqui o preço de venda máximo, no máximo quero vender por uns 12, por exemplo. Então aqui também selecionamos qual o intervalo em que está inserido e aqui colocamos o preço de venda definido. Nesta etapa é normal que tu ainda não saibas exatamente qual é este preço, portanto no final depois podemos regressar aqui e tirar aqui algumas informações. A seguir temos então as comissões e impostos. Estas já são as taxas aplicadas a vendedores portugueses, portanto não precisas de alterar nada. Caso não vendas a partir de Portugal, aí sim podes alterar aqui a taxa de processamento de pagamento. Para isso vamos aqui a rever, desproteger folha, então assim já consegues alterar à vontade, ok? E protegemos novamente, ok? E portanto aqui na simulação do preço de venda nós já tínhamos ali estipulado entre 5 e 12 e podemos então simular vários preços entre os 5 e os 12. Então vamos colocar 5, 9 e 12, por exemplo. E conseguimos verificar qual é que é o lucro que nós conseguimos ter depois de alcançarmos o break-even point, porque até alcançarmos esse ponto nós vamos estar a guardar todo esse dinheiro para pagar o investimento. Depois disso, aí sim já consideramos lucro e portanto aqui tem lucros diferentes mediante aqui o preço de venda. E como podes ver, ele gerou automaticamente aqui as comissões, tendo em consideração as taxas e, claro, os preços de venda, porque as taxas também têm componentes variáveis que dependem ali do preço de venda. Depois, então, podes ainda selecionar se é proveniente ou não do programa Partilha e Poupe. Portanto, se for, ele ainda tem aqui, recupera ainda algum valor do programa, ok? E aqui, se tiveres aqui alguma dúvida sobre o IVA e sobre o programa Partilha e Poupe, podes ler também esta informação. E aqui à frente, publicidade, então, como podes ver, tem aqui espaço não só do Partilha e Poupe, mas também das comissões de publicidade. Então, no caso de tu quereres ativar ou verificares pelo menos se é viável estes tipos de publicidade, podes conseguir fazê-lo aqui. Então, se por exemplo a publicidade Offsite Ads estiver ativa, consegues verificar logo quanto é que te é cobrado desta publicidade, uma vez que ela é percentual e é aplicada ao preço de venda, portanto é fácil de calcular. É 15% caso ainda não tenhas alcançado os 10 mil euros de faturação anual. Neste caso é 10 mil dólares, não 10 mil euros. E caso já tenhas ultrapassado esse montante, é 12% e não 15%. No caso da publicidade Ads e Ads, já não é um percentual e, portanto, ou somos cobrados de uma publicidade ou somos da outra. A proveniência, portanto, daquele tráfego não pode vir das duas publicidades. Portanto, temos de desativar uma para ativar a outra. E no caso então da publicidade Ads e Ads, será um valor que tu estarás disposto a pagar para trazer tráfego para converter numa venda. Então podes estar disposto, por exemplo, a gastar 3 euros para fazer uma venda. E no caso aqui até destes 3, ainda continuas a ter algum lucro. Portanto, até seria viável conseguires uma publicidade até 3 euros, mas claro que tens de verificar se com 3 euros consegues fazer efetivamente uma venda. E por fim, caso tu queiras fazer promoções e descontos, podes ainda aqui verificar e vamos aqui já buscar um dos preços. Então vamos verificar e olhamos e achamos que efetivamente os 9 são um bom ponto de partida porque permitem-nos ainda ter bastante lucro, mesmo se estivermos a fazer aqui publicidade, ainda conseguimos ter metade aqui do valor de lucro. Então, olhando aqui, vamos considerar que o nosso preço de venda é então os 9 euros e que nós estamos então a querer fazer uma promoção ou até dar um cupom de desconto, por exemplo, a clientes repetidores de 20% e ainda assim, mesmo com os custos já de publicidade, nós ainda conseguimos fazer um desconto e ainda ficar com o lucro. Então, por exemplo, os 20% são viáveis, mas, por exemplo, se fizermos 60%, o lucro aqui com o preço com desconto já vai para o negativo. Então não é viável, por exemplo, uma percentagem de desconto tão elevada. Então é isto que vocês podem aqui simular à vontade.
Portanto, olhando aqui para a estrutura de custos, conseguem verificar qual o preço de venda que faz mais sentido para o vosso produto. Aqui conseguem verificar até quanta percentagem de desconto podem oferecer, mantendo a viabilidade. E olhando aqui então, considerando que o nosso preço é de 9, voltamos aqui ao passo 1 e vamos definir então o nosso preço como sendo 9 e se colocarmos aqui o intervalo, que é entre 5 e 10, conseguimos perceber que nós precisamos de uma faturação de 31,23 € para alcançar o break-even point e o número de unidades que precisamos de vender é 4, ou seja, nós precisamos de vender 4 para pagar o investimento. Agora já não precisas de precificar com base em achismos ou com base na concorrência, agora tu já sabes exatamente qual é a tua estrutura de custos e já podes precificar de uma forma mais assertiva sem estares a perder dinheiro. De seguida deixo-te o testemunho, o feedback de um casal de alunos que utilizou a calculadora. Tu, se quiseres a tua, podes baixar a tua aqui em baixo. A calculadora foi incrível. Sem calculadora não conseguia, não tinha mesmo noção. Aliás, sem calculadora podia ter um negócio, ia chegar ao final do mês, podia ter 100 vendas e perder dinheiro.